Olá, meus amores, boa noite. Hoje a gente está iniciando o primeiro capítulo, 1 Samuel, capítulo 5, e obviamente é um livro muito especial. A gente está aprendendo bastante sobre fé, sobre comprometimento, e a gente obviamente, né, sabe que a palavra de Deus ela é viva, e ela nos toca em todas as áreas da nossa vida, se assim a gente permitir, né? E ela nos edifica se assim também permitirmos. Então, vamos fazer a nossa oração para a gente poder ler esse capítulo de hoje e ver que, né, depois da arca ser tomada, Eli morrer, e tanta coisa acontecer, os filhos de Eli morrer e tudo mais, agora a gente vai ver como que ficou essa bagunça toda depois da arca de Deus ser roubada, felizmente. Porém, dentro do controle de Deus. Tudo, tá bom? Então vamos lá. Senhor, obrigada por esse momento que o Senhor nos põe unidos aqui para essa live. Obrigada, meu Deus, porque é nesse momento em que a gente alimenta o nosso espírito e é tão necessário para a nossa vida, Pai. É tão necessário que a gente entenda que nosso espírito precisa ser alimentado com a tua palavra, que não é somente do pão físico que nós sobrevivemos, não é somente cuidando da nossa vida profissional ou nossa vida emocional que vivemos. É um conjunto, Senhor, mas que o nosso espírito precisa estar bem, precisa estar saudável, para que a gente possa ter uma vida com um corpo saudável, porque uma mente doente, uma vida espiritual doente, não facilita a nossa vida na Terra, Pai. E a gente sabe que é uma mente doente, nossa vida espiritual, nosso espírito doente, nós ficamos miseráveis, fisicamente falando. Não temos ânimo, não queremos compartilhar a palavra, não queremos pensar na vida, não queremos fazer absolutamente nada. Pensamos que não somos capazes ou úteis ou merecedores e isso tudo sabemos que é o oposto daquilo que o Senhor declara de nós. Então, que hoje, nessa segunda-feira, sejamos abençoados, sejamos protegidos de todos os males contra toda a nossa vida, em todos os aspectos dela, e que o Senhor possa fazer a Sua palavra nos dar ânimo, a Sua palavra alimentar nosso espírito, porque sabemos que um dos atributos do Espírito Santo é o ânimo. Então, que ele possa ser alimentado nesse momento com a Sua palavra, e que a gente possa ter ânimo, que a gente possa carregar o Seu nome nos nossos lábios em todas as circunstâncias da nossa vida. Que o Senhor possa nos proteger, nos abençoar, que tenhamos orgulho, meu Deus, em dizer que servimos a Ti, que deixamos cada vez mais de nós para trás e mais de Ti, Senhor, nos aproximando mais de Ti. É isso que precisamos, Pai, dessa vida na qual o Senhor está conosco o tempo inteiro e que entendemos as Suas decisões e que elas, às vezes, não vai bater com as nossas, nem o tempo que nós queremos as coisas, mas confiamos, temos a plena certeza de que o Senhor é soberano, Sua vontade também em nossas vidas. Então, que a gente possa estar em plena comunhão com o Senhor. E que hoje na nossa live o Senhor me use como canal, que o Senhor ponha as palavras corretas em meus lábios, que a gente aprenda cada vez mais todas as circunstâncias da Bíblia Sagrada. Senhor, às vezes a gente acha que algo não nos aplica, não aplica na nossa vida, porque é diferente do que estamos lendo, mas sabemos que a fonte é a mesma, Deus é o mesmo, e que assim aprendemos para que a gente possa, obviamente, ser reflexo de ti e não de uma sociedade, não de um povo na qual ignoram o seu temor, ignoram a sua obediência, meu Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Amém. Para a honra e glória do Senhor Jesus, essa live está consagrada a Ele. Vamos lá, então. Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram de Ebenezer para Asdod e a colocaram dentro do templo de Dagon, ao lado de sua estátua. Imagina, a gente está falando de filisteus, nós já estamos falando de um povo pagão, né? Isso não seria, como é que diz? Não é como é que fala? Não é uma surpresa, tipo, uau, dentro de uma imagem, dentro de um lugar onde tem uma estátua. Não, porque eles são pagãos, eles tinham outros deuses. Mas imagina, Deus, a arca dele, compartilhando o mesmo espaço que um outro tipo de Deus, uma estátua de um Deus que eles criam que era eficaz, poderoso como o nosso Deus. Quando o povo de Asdod se levantou,
Peraí. Peraí. Quando o povo de Israel se levantou, na madrugada do dia seguinte, lá estava Dagom, caído, rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles levantaram Dagon e o colocaram de volta em seu lugar. Prestem atenção no que está acontecendo aqui. Quando o povo de Asdod, não os israelitas, não os filisteus, não nós, não, a gente está falando entre Deus e Dagon nesse momento. Esquece o povo, esquece israelita, esquece o povo de Asdod, esquece, né, os filisteus e tudo mais. Presta atenção agora entre Deus contra os outros deuses. Aqui é Deus contra outros deuses, Deus contra Dagon nesse momento. Olha o que aconteceu com a estátua. Se levantou de madrugada no dia seguinte, lá estava Dagon caído, posto em terra. Tem que repetir isso, porque isso é maravilhoso. Diante da arca do Senhor. A gente tem uma imagem de um Deus pagão, caído, com o rosto em terra, na frente da arca do Senhor. Olha isso. Eles levantaram e colocaram, porque o Deus deles, né? Ele está representado nessa estátua, ou ele é a estátua, não sei, mas o deles cai. O do Deus deles caem, precisam de ajuda do próprio povo para levantar, né? O nosso não. O nosso faz cair. E foi o que aconteceu. Mas, na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagom caído em rosto terra diante da arca do Senhor. A gente está falando da segunda vez, vocês estão vendo aqui? Na manhã seguinte, aqui ele está dizendo, ó, quando o povo de Asdod, peraí, quando o povo de Asdod se levantou de madrugada no dia seguinte, lá estava Dagom com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, eles levantaram Dagom e colocaram de volta. Mas, na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagom caído, rosto em terra, diante da arca do Senhor. Sua cabeça e mãos tinham sido quebradas e estavam sobre a soleira. Só o seu corpo ficou no lugar. Por isso, até hoje, os sacerdotes de Dagon e todos que entram em seu templo em Asdod não pisam na soleira. Vocês têm ideia do que está acontecendo aqui? Depois disso, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e dos arredores, trazendo devastação sobre eles e afligindo-os com tumores. Isso aqui a gente está falando de Deus lidando com os israelitas. Agora Deus está lidando com aqueles em que roubaram ele, que a presença dele, a glória dele estava na arca, né? Junto com a tábua, as tábuas. A glória dele estava ali. E agora Deus está lidando diretamente com o povo que foi desobediente, um povo que foi, que roubou, né? Colocando ele, como é que fala? Profanando a presença dele, profanando ele, a santidade dele, colocando ele junto com esse Deus, né? Dagon, essa imagem, essa estátua. E a gente sabe o que que Deus pensa sobre estátuas, sobre imagens, e aí colocam ele junto. Ele deixa cair ele faz esse Deus cair, ele faz no dia seguinte cair sem a mão agora, né? Sem as mãos, desculpa, sem as mãos específica e cabeça. Olha o que que Deus está mostrando para eles, né? Olha o poder que Deus está mostrando. Olha, seu Deus está sem as mãos, não pode fazer nada. Seu Deus está sem cabeça, não pode fazer nada. E está caído perante a mim. Eu sou Deus, mostrando para um outro povo que ele é soberano, né? Então a mão do Senhor pesou sobre o povo, porque obviamente eles o roubaram e colocaram e profanaram ele, profanaram a presença dele, profanaram a santidade dele, né? E aí Deus lidou com eles sozinhos. Não mandou israelita fazer guerra, não mandou israelita vir fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que, não armou nada. Deus foi lá e os devastou com aflições e tumores. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram: A arca do Deus de Israel não deve ficar aqui conosco, pois a mão dele pesa sobre nós, sobre o nosso Deus Dagon. Então reúnam todos os governantes dos filisteus e lhes perguntem: O que faremos com a arca do Deus de Israel? E eles responderam: Levem a arca do Deus de Israel para Gate. E então levaram a arca do Deus de Israel. Vocês estão vendo que isso aqui é uma pergunta de hoje também. Isso aqui não está muito distante, não. Deixa eu achar aqui. Peraí. Deixa eu o mouse. Isso aqui
É... Peraí, aqui. O Deus de Israel, ou aqui, por exemplo, o que faremos com a arca do Deus de Israel? Essa aqui, ó, tá vendo? Deus de Israel. E aqui, Deus de Israel. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui não está entre aspas, por isso que esse Deus aqui está com letra maiúscula. Isso aqui é o Espírito Santo respondendo. Aliás, desculpa. Esse aqui é o Espírito Santo escrevendo pra gente. Esse Deus está maiúsculo, que é assim que ele precisa que a gente reconheça. Aqui está com Deus minúsculo porque é o povo pagão que está falando sobre Israel. Então ele só está dizendo, ó, Deus de Israel, como o povo leva ele a sério, como o povo respeita ele. Zero. É um Deus minúsculo, e aqui é o Espírito Santo, ó, já acabou as aspas aqui, já não é mais alguém falando nada. Aqui é Deus, aqui é o Espírito Santo escrevendo para nós. E aqui ele faz a distinção correta. Aqui é o Deus maiúsculo. Para eles é minúsculo porque Deus não significa nada para eles, né? Então vocês veem esse Deus de Israel aqui, Deus de Israel aqui. Isso acontece hoje, gente. Outras religiões. Ah, não, eu acredito em Deus, mas eu acredito em vários deuses. Ah, não, eu acho que o Deus, tipo, sei lá, o Deus é meio que uma energia, ou é o universo inteiro, ou aqui. Quando eles não conseguem colocar, as pessoas não conseguem colocar Deus na imagem e semelhança que ele nos mostrou como ele é através do nosso corpo, através da gente, como seria a imagem e semelhança dele, né? Ele mandou o próprio filho como homem, ou seja, não é aleatório. Tipo, Deus criou a gente com perna, com braço, mas ele especificamente, etc, etc. Não é assim, né? A gente está vendo que nós somos imagem e semelhança de Deus e que ele nos mostra como ele é. Deus é espírito, obviamente, mas ele tem a imagem e a semelhança. Tanto que enviou seu filho, ó, poderia ter enviado Jesus como, sei lá, um anjo, ou com 20 metros de altura, mandou igual a nós. E ainda mandou Jesus sem uma beleza notável, porque a Bíblia fala que Jesus não era bonito, né? O que isso quer dizer? Depende para cada pessoa, porque para uma pessoa bonita é bonita, para outra pessoa feia é feia, o que que é o feio que é bonito, né? Comparação. Mas Deus, especificamente, ele deixa escrito na Bíblia que ele era desprovido de beleza, Jesus, né? Então aqui, o que acontece? Ele está dizendo, ele está rotulando Deus, né, como um Deus. E o que acontece hoje? Hoje em dia existem vários deuses, vários entendimentos do que é Deus. Meu Deus é energia, meu Deus é isso. Então isso não está diferente do que acontece hoje, não. Tá? Então eles levaram a arca do Deus de Israel. Mas, quando a arca chegou, a mão do Senhor castigou aquela cidade e trouxe-lhes grande pânico. Ele afligiu o povo da cidade, jovens e velhos, com uma epidemia de tumores. Então enviaram a arca de Deus para Ecrom. Quando a arca de Deus estava entrando na cidade de Ecrom, o povo começou a gritar: Eles trouxeram a arca do Deus de Israel para cá, a fim de matar a nós e a nosso povo. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram: Leve embora a arca do Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar. Caso contrário, ela matará a nós e a nosso povo. É a arca, né? Eles não falam especificamente Deus, eles falam a arca do Deus de Israel. Aqui é exatamente ela. Ela quem? A arca. São apegados, né, a símbolos, ao físico. Por isso que eles precisam de imagens, por isso que eles precisavam de ter um Deus que os olhos pudessem ver. Eles não tratam aqui como se Deus estivesse na arca, ou próximo da arca, ou habitando na arca, ou o que seja. Eles não tratam dessa forma. Eles tratam a arca como santa e Deus sendo o dono dela, né? Porque por conta dessa inclinação humana que a gente tem, né? Que os seres humanos têm de terem penduricalhos e superstições e tudo isso. Então, eles falam da arca, não falam de Deus especificamente. Pois havia um pânico mortal em toda a cidade, e a mão de Deus pesava muito sobre ela. Vocês estão vendo que Deus, ele não está falando abertamente. Ele não está dizendo, olha, leva a minha arca de volta, né, com a minha presença, tábuas, 10 mandamentos, tudo, as tábuas. Leva de volta quando vocês pegaram. Ele podia ter escrito, ter mandado por um sonho, ter mandado Samuel lá falar com eles, ou mandado alguns líderes ir lá falar com eles. Olha, melhor vocês levarem. Não fez. Deus lidou com eles. Ele mesmo, pessoalmente, ele próprio, Deus,
estava pesando a mão sobre eles. E vocês viram que ele não deu sinais, não deu indicações, não. Só foi colocando a mão pesada sobre o lugar e eles, opa, peraí, usando discernimento para entender, calma, essas desgraças vieram depois que a gente trouxe essa arca para cá, manda ela para lá. E Deus às vezes faz assim, no silêncio, ele faz na elegância, até que as coisas voltem para o lugar ou vá para o lugar correto. Já percebeu que tem pessoas que saem da sua vida? Já percebeu que tem pessoas que. Porque Deus vai te protegendo, te abençoando, quanto mais, né, como você estiver com ele. Deus vai te protegendo, Deus vai te abençoando, Deus vai te carregando a sua história, a sua vida, né? E muitas das vezes ele está indo e fazendo e você não está ligado no que ele está fazendo, em como ele está dirigindo a sua vida, em quando ele está quando ele como e como ele está te mostrando os caminhos corretos. Então, quando você tem ali como é que fala? Uma temporada de coisas ruins, uma temporada de coisas e você não consegue parar para discernir, tipo, o que será que está acontecendo agora? O que será que eu estou fazendo de errado? O que será que eu estou? Ele vai continuar pesando a mão, e a gente não está falando de pesar a mão especificamente, do jeito que ele quiser pesar a mão, ele pode pesar, mas ele está mostrando para você, está mostrando para mim que, olha, se isso aqui está te incomodando, está incomodando o Espírito Santo, se isso aqui está errado, presta atenção no que eu estou mandando. Presta atenção no que eu estou te mostrando, você não está vendo. Foi que é a mesma coisa. Chegou, isso aqui não é que chegou hoje, os tumores começaram hoje. Ela chegou e as pessoas começaram a passar por aquilo, a passar pelas coisas, né? Então, por exemplo, a Arca chegou lá e eles começaram a gritar. Ela vai ficar aqui para matar a gente, não sei o quê. E Deus foi fazendo, né? A gente tem uma versão mais curta aqui. Chegou, o povo já ficou com tumor. Chegou, o povo já não sei o quê. Chegou e não sei o quê, não sei o quê. Mas Deus não tá, ele age no tempo e da forma que ele quer. Então, pra gente, a nossa vida é igual. Às vezes a gente está com os olhos fechados e não tá vendo o que que Deus está mostrando, mas ele tá ali fazendo como se algo tivesse errado na sua cidade. Como se fosse isso ali. Ele é puro, o Espírito dele habita em você, é puro, e você está no campo errado. Está ali no campo dos filisteus. Ou você está com filisteus na sua vida, ou você está se desviando para algum lugar. Ou o templo sagrado, que é o seu corpo, onde o Espírito Santo habita, você está carregando esse templo, essa arca para o lugar errado. Ou você está pensando coisas erradas, onde o Espírito Santo habita, e você está misturando, profanando o que é o certo com o errado. Ou você está fazendo. Então é importante a gente ter essa comunhão com Deus e reflexão do que é que você acha que é o certo aos seus olhos, como a gente viu que já aconteceu com o juiz lá atrás, né, nessa época, inclusive, e o que de fato é errado e correto para Deus. E deixar para trás na sua vida tudo aquilo que não vem de Deus, não é de Deus, porque muitas das temporadas que a gente passa na nossa vida de altos e baixos, de desertos ou não desertos, ele está mostrando tem algo errado. Ou você está no lugar errado, ou tem pessoas na sua vida errada, ou você está indo para um lugar errado, ou você está sendo conduzido por coisas erradas. E aí ele vai mostrando. Aqueles que não morreram foram afligidos com tumores e o clamor. Algumas traduções dizem hemorroidas, algumas traduções dizem doenças específicas, né? E aqui a gente, na nova versão internacional, a gente está indo com tumores, tá? Mas a gente entendeu que Deus estava afligindo eles com algo em relação à saúde deles. Então, aqueles que não morreram foram afligidos com tumores e o clamor da cidade subiu ao céu. Aí a gente vai ver agora o que que vai acontecer, tá bom? Amanhã a gente volta com Samuel capítulo 6. Primeiro Samuel capítulo 6. Fiquem com Deus, um beijo. Amo vocês, um bom restinho de segunda-feira e que, né, seja o primeiro de uma semana abençoada para nós. Tá bom? Fiquem com Deus, um beijo e até amanhã.